Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live dos novos casos de Jerônimo Mendonça, ou não, casos e causos de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Will, boa noite, Carol, sejam bem-vindos. Vanessa, boa noite. Não é os novos casos, mas hoje nós estamos aqui com o Gigante Deitado. Ari, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Que na verdade nós trabalhamos às segundas-feiras com 2 livros no projeto Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. O Gigante Deitado, que é o livro que nós vamos conversar hoje, e também os novos casos de Jerônimo Mendonça. Então, cada dia, cada semana, quer dizer, é um dos livros que nós fazemos esse trabalho. Toda segunda-feira, Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Deixa eu entrar aqui no meu perfil particular para ver o que está acontecendo aqui, que não está entrando. Trabalho. Toda segunda-feira. Entra com aquele som. O nosso querido Instagram está realmente muito estranho, realmente. Ô Betinho, seja bem-vindo, querido. Gratidão pela presença. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda também. Então eu falo, o Instagram tem esses perrengues, né? Às vezes as pessoas não conseguem entrar, fica com essa voz rouca, depois afina a voz. Mas fazer o quê? Enquanto isso nós vamos tocando. A ideia nossa é, talvez para abril ou maio, começarmos a fazer uma transmissão simultânea. Boa noite, Lilica, seja bem-vinda. Uma transmissão simultânea, tanto pelo Instagram, como também pelo nosso canal do YouTube. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Que por sinal nós já estamos com 900 pessoas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, quer dizer, uma progressão muito grande. E está na hora da gente também patrocinar os amigos que nos acompanham pelo YouTube. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Então, quando de repente fica aquele perrengue e você não consegue assistir, a gente vai tentar, tá? Talvez para fim de abril, começo de maio, mas mais para maio mesmo, tentar transmitir concomitantemente, tanto pelo YouTube, como também pelo Instagram. Vamos ver como que a gente consegue. Mas ainda já eu vou avisar vocês com antecedência. E eu gostaria de dar alguns recados a vocês. Deixa eu diminuir o som aqui para a gente poder conversar melhor. Pronto. Dar uns recados a vocês que nós estamos agora, na semana que vem, dia 25, nós não teremos live, tá? Nós não vamos ter a live na segunda-feira. Nós vamos transferir a live de segunda para terça-feira, dia 26. Como seria a última segunda-feira do mês, nós vamos jogar na última terça-feira do mês, dia 26, onde nós vamos trazer a nossa querida amiga espírita Flavinha, que vai estar conosco naquele projeto Reflexões, e nós vamos falar sobre o perdão. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Então, esta semana nós temos a live de quarta-feira, já estamos finalizando, né, o livro Nos Albores da Imortalidade, capítulo 35, 36, agora não me lembro, 36, isso. Dia 20 nós finalizamos o capítulo 36. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. No dia 27 é o dia do sorteio do livro, né? E também a gente chega no capítulo final do livro, que é o capítulo 37, sendo que na primeira quarta-feira de abril nós teremos a nossa querida Miriam, do Meus Livros Espíritas, falando do pós-fácil do livro e trazendo uma síntese para nós, né? De que foi este livro que nós estamos trabalhando sobre a vida de Jerônimo no plano espiritual. Gleides, boa noite, seja bem-vinda. E o que mais eu gostaria de falar para vocês? Nós estamos agora com muita correria, pois nós vamos fazer uma semana virtual espírita na nossa casa. A ideia inicial era de fazermos esta semana virtual espírita pelo nosso Instagram. Mas conversando com a direção da nossa casa, da Casa Espírita, achamos por bem transferir para que a casa fizesse o evento. A nossa casa, que agora em janeiro completou 80 anos de existência, então em comemoração ao lançamento do Livro dos Espíritos, em abril, e também os 80 anos da nossa casa, resolvemos transferir este projeto da Semana Espírita para a nossa Casa Espírita.
e vai ser um evento maravilhoso, só que não vai ser às 22 horas, vai ser às 21 horas, de terça a sábado. Então estou dando já a primeira mão para vocês, vai ser pelo Facebook, pelo YouTube, tanto da nossa Casa Espírita Sociedade Beneficente de Obreiros do Bem, como também pela Rede Amigo Espírita, pela Web Rádio Fraternidade. Então uma abrangência grande que este projeto vai trazer da Semana Espírita Virtual da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. E quem vai estar presente? Na terça-feira, Vitor Hugo Menino. Na quarta-feira, Gustavo Silveira, ambos de Uberlândia. Na quinta-feira, uma querida amiga aqui de Araraquara, Sandra Fiore. Na sexta-feira, o nosso compadre e amigo de Matão, Orson Peter Carrara, um divulgador fantástico da doutrina espírita em Matão. E no sábado, fechando essa semana espírita, Jorge Elahá. Então vai ser uma semana maravilhosa, de dia 9 a 13 de abril, às 21 horas. Então nesta semana nós não vamos ter lives, porque vamos estar empenhados aí, nós vamos estar nos bastidores, delegamos a função também para amigos queridos, para fazer a parte de mediação. Então eu vou estar só nos bastidores acompanhando e vou mandar os stories para vocês, para que vocês possam acompanhar também. Antes de começar a palestra, já vai estar o link, eu vou então fazer a postagem. Gente, já estamos indo lá. Então vai ser às 21 horas na semana do dia 9 ao dia 13 de abril. Semana Espírita Virtual da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Vai estar imperdível, com pessoas trazendo mensagens fantásticas. Vai ser 1 hora de live, das 9 às 10. Então, já fica o convite para vocês. Mas nós vamos divulgar com antecedência, tá? Bom, amanhã, terça-feira, eu vou fazer uma palestra presencial aqui numa casa também com a irmã, Morada de Luz Jerônimo Mendonça. Não vamos transmitir porque é uma atividade de tratamento espiritual e fica meio corrido para que a gente faça a transmissão por lá. Então nós vamos falar sobre o gigante deitado, ou nada mais nada menos que Jerônimo Mendonça, que, olha o spoiler, se encarnado estivesse, completaria este ano 85 anos de idade. Mas, como já está no plano espiritual, Jerônimo Mendonça está no plano espiritual há 35 anos, agora em novembro comemora-se 85 anos da sua encarnação e 35 anos da sua desencarnação. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então nós vamos, se Deus quiser, cumprir aquela famosa promessa de visitarmos Ituiutaba em novembro, aproveitando as comemorações do nosso querido Jerônimo. Então a ideia nossa é estarmos em Ituiutaba em novembro, para as comemorações dessa época. Já estamos movimentando o pessoal de Ituiutaba, viu, Helena? Eu já falei para a Kátia, já falei para a Betânia, já falei para bastante gente. Então, põe lenha na fogueira, já falei com o Nicola também. Então, vamos pôr lenha na fogueira, vamos fazer uma festa maravilhosa em Ituiutaba para esse momento especial. Helena, você tem esse livro, deixa eu fixar o comentário, né? A Helena foi uma das ganhadoras do livro que a nossa querida Patrícia gentilmente forneceu para sorteio, né? Deixa eu fixar aqui o comentário. Eu não mandei os aviõezinhos ainda, gente. Eu vou mandar agora. Vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão também aí mandando os aviõezinhos, né? Vamos lá então. Lembrando então que dia 27 teremos o sorteio do livro Cura e Autocura de Andrei Moreira, tá? Cura e Autocura de Andrei Moreira. No dia 27 nós vamos fazer o sorteio. E o sorteio vai ser no final da nossa live. Ou no começo, vamos ver. Na hora eu vejo. Eu preciso baixar um aplicativo também para fazer sorteio, porque vai ser um sorteio por números. Porque nós vamos estar fazendo, obviamente, né, para poucos participantes. Não fazemos sorteio agora para aquele grupo enorme de participantes, né? São pessoas que nos acompanham aqui nas nossas lives, como vocês aqui que estão aqui conosco. Então o sorteio é para vocês, né? O sorteio não é para
quem pinta uma vez ou outra, né? Não, é para vocês. Então a gente fica muito feliz de fazer esse sorteio. E nós vamos ter 2 sorteios, né? Quer dizer, 3 sorteios na verdade. São 3 livros que eu já adquiri para que a gente possa, como eu estava dizendo, para que a gente possa presentear vocês, tá? Pode ganhar pode ser sorteado novamente? Pode, porque eu coloco a lista dentro de números, né? Então pode ser um número repetido amanhã e vai ser uma outra pessoa. Então a gente vai mudando também. Mas nunca aconteceu de ninguém ganhar 2 vezes, viu, Helena? Nunca aconteceu ninguém de ganhar 2 vezes. Bom, hoje então nós vamos falar de um caso muito engraçado que aconteceu com Jerônimo Mendonça, que está neste livro aqui, O Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, da editora O Clarim, de Jane Martins Vilela, tá? Então, Jane Martins Vilela que trouxe esse relato para nós. E hoje nós vamos falar da propaganda. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Eu falo para vocês, eu tenho formação em Direito, minha segunda formação é Letras, e se eu fosse fazer, quase que eu comecei uma terceira faculdade, que seria Publicidade e Marketing. Gosto muito da área. Boa noite, Silvia, boa noite, Denise, sejam bem-vindas. Então, a propaganda é a alma do negócio, e é gostoso fazer uma propaganda bem feita, né? É muito bom fazer uma propaganda bem feita. E o que aconteceu com Jerônimo não foi diferente, né? E não foi Jerônimo que fez a propaganda. Então eu já estou dando alguns spoilers, tá? Mas foi bem engraçado, bem interessante o que aconteceu com ele. Então vamos lá a nossa história, aproveitando que a nossa Silvia e a Denise chegaram agora, para não perderem a história. Foi convidado a fazer palestra em Santa Helena, Goiás. E estando na residência de seu amigo, percebeu que o mesmo estava preocupado e o inquiriu: o que aconteceu? Alguma coisa a preocupar? Não, senhor Jerônimo, nada não. Apenas gostaria de fazer uma propaganda que sensibilizasse o coração de todos e não encontro as palavras adequadas. Então, o que acontece? O Jerônimo tinha ido fazer uma palestra na cidade de Santa Helena, em Goiás. Estava na residência de um amigo e percebeu que o amigo estava assim meio apreensivo, meio preocupado, né? O que está te preocupando? Jerônimo perguntou a ele, né? Ele falou: não é nada, não, é que eu gostaria de fazer uma propaganda que sensibilizasse o coração das pessoas, mas não estou achando as palavras adequadas. Aí Jerônimo pega e diz: mas fique à vontade, senhor Roberto, do jeito que o senhor fizer, está bem feito. O importante é a mensagem que iremos levar e o ideal espírita que nos alimenta e sustenta a alma. Jerônimo falou: olha, não se preocupa muito com o que você vai falar. O importante é que na hora lá da palestra é a mensagem espírita que nós vamos levar, como a gente sempre coloca. Quem tem que ter seguidores não somos nós. Quem tem que ter seguidores é Jesus. Quem tem que aparecer não somos nós. É a mensagem do Evangelho. E aqui Jerônimo está falando. Não importa o que tipo de propaganda, o jeito que você vai falar. O importante é a mensagem que nós vamos levar e o ideal espírita que alimenta e sustenta a alma. Com certeza, né? Porque a doutrina espírita é aquela doutrina que ela é consoladora. Ela é consoladora porque ela nos coloca numa situação que a gente fica, como eu diria a vocês, não que você não sofra, não que você não venha chorar, não que você não sinta a falta de um ente querido, mas sabendo que a vida continua, a dor é menor, fica mais leve, fica menos doído e menos sofrido. E a gente deve trazer sempre pensamentos e lembranças positivas dos entes queridos que partem para o plano espiritual, para que você crie uma energia de amor, de paz, de serenidade, não de perturbação para o espírito. Pois há muitas vezes, há casos de entes queridos que querem partir para o plano espiritual, livres, seguiram a sua jornada e muitos ficam
prendendo, né, com pensamentos, com sofrimento, com mágoas, com ressentimentos, né? Bom, e continuando a história aqui, algumas horas após, um alto-falante proclamava. Bom, não sei de vocês aí, mas aqui na nossa cidade, aqui em Araraquara, que não é uma cidade tão pequena, infelizmente ainda tem serviço de alto-falante na rua. Às vezes você está conversando, está no comércio, na região do comércio, e passa aqueles carros com alto-falante de tantos decibéis acima do permitido, se fosse pensar, fazendo propagandas absurdas. E aqui aconteceu isso. Algumas horas após veio um alto-falante falando. Alto-falante falando é bom, hein, gente? Nossa, mais um pleonasmo. Se João Carlos estivesse aqui, né, Will? Ele ia falar mais um. Bom, um alto-falante veio, proclamava aquilo que... E olha a mensagem. Nós, do Centro Espírita Ricardo Campos, convidamos a todos para ouvirem a palestra de um orador espírita, que é aleijadinho, cego, não anda, não mexe com as pernas, nem os braços, é um imóvel em seu leito ortopédico. Não percam, ele tem muitas coisas boas para nos dizer. Gente, imagina a cena. Imagine a cena, né? Você está ali, foi fazer a palestra, está na casa, de repente ouve o alto-falante dizendo assim, né? Nós do Centro Espírita Ricardo Campos convidamos a todos para ouvirem a palestra de um orador espírita que é aleijadinho, cego, não anda, não mexe com as pernas nem os braços, é um imóvel em seu leito ortopédico. Não percam, ele tem muitas coisas boas para nos dizer. A propaganda serviu. Naquela noite o salão ficou superlotado com católicos, protestantes e até mesmo espíritas. Só Deus sabe quantas lágrimas foram enxugadas e quantos corações iluminados pelo archote da esperança e da fé. Na verdade é isso, né? A gente fala, a gente dá risada, porque o Jerônimo contava essas histórias e o Will está debulhando de rir também, né? O Jerônimo contava essas histórias com muita alegria. Então ele era situação em relação a ele, falando que ele é aleijadinho, cego, né, imóvel numa cama, tudo mais. E falando dele, ele ria quando ele contava esses casos. E o engraçado é isso, quando a gente não se faz de vítima, como aconteceu com Jerônimo naquela situação do coitadinho, que aí o levou a agir e falar de formas diferentes. Quantas e quantas histórias engraçadas que nós temos, né, do Jerônimo, aquela história do cinema, a moça do cinema que tropeçou na cama do Jerônimo, as histórias do quando ele acompanhava os velórios, né? Tem uma situação hilária, né, que acho que eu já contei para vocês, mas vamos aproveitar, deixa, né, que acho que eu já contei até recentemente, mas vamos de novo nessa história porque era muito engraçada. O Jerônimo, o Ituiutaba é uma cidade pequena, na época que Jerônimo morava lá, e como ele conhecia praticamente todo mundo conhecia ele, quando tinha algum velório, o Jerônimo era convidado, né, para estar presente, né, fazer a oração, depois alguma coisa assim. E normalmente os velórios eram realizados nas casas, não tinha o velório municipal. E então, o que acontece? O corpo lá dentro da sala e a cama do Jerônimo não passava. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. A cama do Jerônimo não passava, o Jerônimo ficava lá fora, na calçada, coisa que o vale. E o que acontece? Ficava um monte de gente ali reunido, conversando com o Jerônimo, né? Coisas assim do tipo. E correndo altas horas da noite, porque o velório normalmente passava à madrugada. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. E o que acontece? Papo vai, papo vem, o velório acontecendo lá na sala e o Jerônimo ali na conversa fiada com o povo. E de repente um deles ali chega para ele e fala assim: Jerônimo, hoje é meu aniversário. Ele não pensou duas vezes e lá puxou um parabéns. Parabéns. A dona Terezinha, a mestra, né, a mestra dele: Jerônimo, pelo amor de Deus, nós estamos num velório, não é para você fazer isso. Eu nunca mais vou a um velório com você. Boa noite, Lucimara, seja bem-vinda.
Então essas são coisas que ele contava com tanta graça, com tantas situações que aconteciam com ele. E eu falo para vocês com muita sinceridade, quando você conversava com Jerônimo, você não sentia nele aquela pessoa com todo esse grau de dificuldade, com todo esse comprometimento. Você ouvia o Jerônimo como uma pessoa normal, como aconteceu, né, aquela história também, né, aproveitando o gancho aí dessas situações que você vê o Jerônimo como uma pessoa normal, que num determinado momento estava, salvo engano, o Jerônimo lá em Uberaba, porque era normal, a cada 15, 20 dias Jerônimo ia a Uberaba, e foi nessa oportunidade que a gente acabou conhecendo o Jerônimo, numa das indas lá, e uma senhora chega para o Jerônimo, né, estava ali na cama, chega para o Jerônimo e fala assim, pega uma foto, Sr. Jerônimo, esse daqui é meu marido. Aí ele fala assim, prazer, como é que vai o senhor? Tudo bem com o senhor? Ela estava mostrando a foto. Não, Sr. Jerônimo, mas aqui é a foto do meu marido já desencarnou. Eu queria saber para o senhor se ele me ama muito ainda. Minha senhora, eu sou cego. Só tinha que ter falado, isso aqui é uma foto do meu marido. Oi, Sabrina, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Quanto tempo? Essa é a foto do meu marido. Como que eu vou saber? Não, mas a senhora pode ficar tranquila que ele te ama muito. Onde ele está, com certeza ele a ama. Então, essas situações que aconteciam com o Jerônimo eram realmente muito engraçadas. E ele contava, né, situações que ele passava saia justa, assim, que por situações, aquela história do cinema, né, constrangedora ali para ele em determinado momento, ele contava e dava gargalhadas, né? Que é interessante se a gente pensar, né? Quando a gente não se vitimiza, não se coloca numa posição de vítima. Ah, Deus, né? Que me acontece isso? Por que disso? Não, vamos pensar positivamente. Vamos fazer das coisas que nos acontecem, né? Que nem, por exemplo, a pessoa cai, né, tropeça e cai, dá risada, né? Sorria, né? Fala, poxa, faz alguma coisa, né? Leninha, pensa cantar parabéns no velório. Está num dos livros, se não me engano, não sei se é no Gigante Deitado ou nos Novos Casos, mas ele era coisa do tipo, né? E a gente estava comentando, inclusive ontem, na nossa casa espírita, uma colega estava dizendo, né, que frequentadora da casa, dizendo que tinha como as pessoas andam em relação nos velórios, né, que não há o respeito ao ente querido, o desencarnante, né, que ali naquela sala, né, as pessoas começam a se conversar muito, começam a falar de vários assuntos e infelizmente, gente, aquela gente com uma realidade, você às vezes acaba encontrando um parente, um conhecido, numa situação dessa. Você não encontra numa festa, você não encontra num evento social, mas você acaba encontrando num velório e as pessoas acabam conversando. Só que não é o lugar ideal para isso. Tá certo, faz tempo que você não vê algum ente querido, tudo mais, que foi lá também se despedir, mas é no outro lugar, né? Você pode conversar lá fora, mais distante, e no momento que está ali, procurar ter o respeito, pois aquele ente querido ainda, de repente, às vezes nem a equipe espiritual está naquele processo de auxiliar o desencarne dele, né? Então são situações que demandam momentos de reflexão e caberia, né, no caso, às vezes não aos familiares, mas o pessoal do serviço funerário está organizando melhor isso, né, orientando, olha gente, aqui a gente pede o máximo de silêncio para que você faça uma prece e tal, e for conversar, conversa lá fora, coisa assim, né? Seria interessante, porque às vezes o familiar vai falar isso, vai criar uma situação meio desagradável, né? Mas voltando aqui à nossa propaganda, né, como a gente estava dizendo, a propaganda é a alma do negócio, o Jerônimo trazia sim essa alegria, essa singeleza no falar. Ele encantava e cantava tanto nas suas palestras como nas conversas. Então era muito comum, ele trazia uma alegria muito forte, muito marcante. E apesar, né, de toda a sua alegria, toda a sua provação que ele passou, né, porque realmente esta prova
não é para qualquer um, é uma prova muito difícil. Passar pela prova que Jerônimo passou, né? 30 anos numa cama ortopédica, cego, com dores atrozes no coração, com problemas nas unhas, dores, um calor insuportável, né, na região da cabeça, que precisava o tempo todo um ventilador voltado para ele. 30 anos nessa situação, e mesmo quando chega no plano espiritual ainda tem uns percalços ainda para passar, como vocês estão acompanhando no livro Nos Albores da Imortalidade, né? Então é interessante a gente analisar também o outro lado da história, né? O outro lado da história. Isso é importante para que a gente compreenda, né, exatamente isso. Bom, antes da nossa prece, não sei se vocês estão acompanhando a série The Chosen, tá? Eu maratonei, estou acompanhando os episódios finais da terceira temporada, já tinha assistido, estou reassistindo, e eu estou assistindo hoje o episódio 7, devo assistir o episódio 8 amanhã ou quarta-feira, porque na quinta-feira iremos assistir o episódio 1 e 2 da quarta temporada de The Chosen. Recomendo muito, é uma série fantástica que toca os nossos corações. Passagens que eu falo para vocês como que me tocou, uma das passagens mais belíssimas, tem várias, mas a passagem que mais me tocou foi o encontro de Jesus com Nicodemos, que eu sempre via Nicodemos como aquele fariseu arrogante, prepotente, que queria, né, testar Jesus, peitar Jesus no seu conhecimento. E o diretor nos traz um Nicodemos ávido de conhecimento, um Nicodemos que buscava compreender as essências da mensagem de Jesus. Então, interessantíssimo demais, tanto que eu vou dar spoiler para vocês. A palestra do Jorge Elahá na nossa Casa Espírita, no dia 13 de abril, será sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Boa noite, nossos amigos do Allan Kardec Tube. Sejam bem-vindos. Essa também, eu assisti ontem, da mulher com hemorragia. Com certeza, tem várias. Quando ele cura a filha de Jairo, quando ele cura também a Chula e o Barnabé, né? Nossa, muito bonito. Tocou realmente. Quando ela fala isso, né, Silvia? Quando ela fala que ele não estaria contaminado, foi muito bonito mesmo. E aquela cena, né, que eu falo para vocês, depois que eles vão no rio, que um dos discípulos, não lembro se foi, acho que o Tadeu ou o Natanael, acho que não sei qual dos dois que foi, que fala, né, numa entrevista que eles deram, que eles entraram lá, aquela água estava suja demais. Eles tiveram que tomar vários banhos para se limpar da água lá do rio. Então, esses são os percalços, né? São os percalços de uma filmagem. Então, ó, convido a vocês, aqueles que não assistiram ainda a série The Chosen, que assistam. Existem vários lugares para você assistir. Você pode assistir pela Netflix, estão as 3 temporadas em português, inclusive. Você pode assistir em português. Estão as 3 temporadas lá. O SBT, salvo engano, está passando. E você também tem um aplicativo próprio de The Chosen que você pode assistir tanto no celular como espelhar na sua Smart TV. Então fica aí o convite para vocês. E aqueles que puderem, vão lá ao cinema assistir a 4ª temporada de The Chosen, episódio 1 e 2. Estou ansioso, já compramos o nosso ingresso. Estaremos lá na quinta-feira, dia 21, nos cinemas assistindo essa série. E aí eu conto para vocês na semana que vem, tá? Então, retomando os nossos assuntos antes da nossa prece, segunda-feira que vem não teremos live, tá? Não teremos live. Em contrapartida, teremos a live no dia 26, terça-feira, às 22 horas, não dos casos e causos de Jerônimo Mendonça, mas do projeto Reflexões, tá? Do projeto Reflexões. Então, vamos ter live semana que vem, terça e quarta. Na quarta-feira, dia 27, o último capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade,
a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, e também o sorteio do livro Cura e Autocura, de Andrei Moreira. Tá? Na semana que eu já falei para vocês, na semana de 8 a 13 nós não vamos ter live, por quê? Vai ter a Semana Espírita Virtual da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que é a nossa casa espírita, que vai ser de 9 a 13 de abril, de terça a sábado, às 21 horas, que vai ser transmitida pelo YouTube, Facebook, pelas redes sociais, tanto da nossa casa espírita, como também da Web Rádio Fraternidade e da Rede Amigo Espírita, da RAI TV. Então, eu vou estar divulgando com antecedência para vocês. E vou dar uma coisa, se preparem, tá? Se preparem que para o mês que vem vamos ter estreias de 2 projetos. 2 projetos novos vão nos aguardar para o mês que vem. Como nós vamos estar terminando o livro Nos Albores da Imortalidade, então vem surpresa para vocês. Nós vamos estar com 2 projetos diferentes, tá? Desse que nós fazemos com o Jerônimo. Então vamos continuar com Casos e Causos de Jerônimo, toda primeira, segunda e terceira segunda-feira de cada mês. A última quarta-feira vamos continuar com o projeto a última segunda-feira vamos continuar com o projeto Reflexões. Mas nós vamos ter novidades a partir da segunda quinzena de abril, tá? Nós vamos ter novidades a partir da segunda quinzena de abril. Então, fiquem atentos na nossa programação, que nós vamos ter 2 projetos novos, tá? 2 projetos novos. Bom, era isso. Era isso, é bom. Nós temos, na verdade, olha, eu vou estar fazendo palestra amanhã no Morada de Luz Jerônimo Mendonça. Dia 22, vou estar fazendo uma outra palestra presencial aqui numa outra casa espírita. Dia 25, estou com uma palestra presencial também. Então, por conta dessas várias palestras presenciais, a gente acaba, às vezes, estando com pouco tempo. Então, por isso que eu tive que mudar a live do dia 25 para o dia 26. Tá bom? Vamos às nossas preces, às nossas vibrações. Assim, queridos amigos, gostaria de convidá-los para que, se sentir confortável, feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda. Solte lentamente o ar, relaxando seu corpo, seus ombros. Deixe-se envolver nos acordes suaves desta melodia, que ela possa envolvê-lo, envolvê-la. E neste momento nós vamos elevar as nossas vibrações a Deus nosso Pai, agradecer a Ele pela bênção da vida, pela oportunidade desta existência. Vamos mentalizar também ao nosso lado a doce figura do nosso Mestre Jesus. Este querido amigo, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. E a Ele vamos pedir: Mestre, abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos, abençoe todos aqueles que passaram por esta live ou que vão assistir depois. Abençoa também aqueles irmãos que estão afastados do caminho reto. Abençoe aqueles que partiram para o plano espiritual nesses dias, aqueles que estão num processo terminal, irmãos que talvez buscam a cura do corpo e do espírito, num processo de depuração, por aqueles que estão em nossos pensamentos, que nos pediram preces. Mentalize esse irmão necessitado, que talvez passará por algum procedimento cirúrgico por esses dias. Sempre há alguém necessitado. E quando nós oramos juntos, a nossa prece se transforma num farol a iluminar os corações, pois para Deus nada é impossível.
E quando nós pedimos com fé, com confiança, haveremos a resposta de Deus a nos dar aquilo que realmente é necessário para nós e para eles, de acordo com a necessidade e o merecimento desses irmãos. Mestre, que possa abençoar os viajantes do caminho, que perambulam pelas ruas sem teto, sem lar, que possa abençoar também os desamparados da sorte em asilos, orfanatos, prisões, que possa abençoar o nosso país, ainda tão dividido, tão revolto em lutas, discussões estéreis, e sobretudo o nosso planeta, tão egoístico, com tantos governantes que só pensam no bem-estar próprio, esquecendo dos mais sofridos, dos mais necessitados. Que a paz volte a reinar neste país, que a paz volte a reinar no mundo, que a paz volte a reinar em nossos corações, trazendo serenidade para seguirmos em frente a nossa jornada. Que tenhamos fé, confiança na espiritualidade, pois o Pai não abandona nenhum de seus filhos, e das ovelhas que foram confiadas ao nosso irmão maior, nenhuma se perderia. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade deste pequeno encontro. Somos gratos a cada um de vocês, amigos queridos, que nos acompanham sempre, que dividem conosco esses momentos tão especiais, de coração a coração. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim. Amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. E um beijo especial a cada um de vocês que está aqui conosco: Sueli, Jucimara, Will, Leninha, Ari, Vanessa, Rose, Silvia, Denise, Sônia, Cristina, Solange, Lilica e eu. Que Jesus nos abençoe sempre. Até quarta-feira às 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo grande no coração de cada um de vocês.